será que Deus está pegando no meu pé? Eu tinha certeza que esse negócio, eu tinha certeza de que esse plano, eu tinha certeza que esse negócio ia dar certo e simplesmente não aconteceu. Será que eu fiz algo errado? Será que há algum pecado na minha vida? Será que eu não tenho fé suficiente? Porque muitas vezes a gente faz planos e não dão certo, e sempre tem um gaiato para dizer, não teve fé, não teve fé. Sempre tem alguém para vir, e daí a gente fica pensando, meu Deus, o que houve? Aonde está? Eu quero que você entenda que algumas vezes o não de Deus não é uma rejeição, é uma proteção. Às vezes Deus permite que os seus planos sejam frustrados, porque Ele quer lhe proteger para o futuro. Eu vou dar um exemplo aqui, mas pelo amor de Deus, talvez hoje você esteja sentado do lado da sua esposa, do seu esposo, e diga assim, é o homem da minha vida, a mulher da minha vida. Mas se você se lembrar lá atrás, quando você estava apaixonada, abestalhada pelaquele orelha seca, e você diz assim, no que se tornou aquele cara? Tia? Olha lá, meu Deus do céu, do que Deus me livrou. Eu brinco isso com a minha esposa, né? Porque a minha esposa, antes de mim, teve só um namorado antes do que eu. E eu digo assim, meu bem, Deus te ama, né, meu bem? Deus te ama. E ela, na época, foi ele que deu um fora nela. Isso ela demorou um tempão danado para se recuperar do fora. Mas eu disse, Deus estava nisso, meu bem. Porque você conheceu a Brastemp da tua vida. E ela não está aqui para dar amém, mas ela vai dar amém depois. Mas a verdade é que muitas vezes nós fizemos planos. E os nossos planos se frustram. Quando Deus me colocou como pastor dessa igreja no ano de 93, setembro de 93, depois de 94 eu assumi definitivamente. A igreja era uma igreja com menos de 100 pessoas. Eu era pai de 4 filhos. Tinha uma empresa que trabalhava no polo petroquímico. Eu tinha uma vida financeira estável. Eu tinha recursos. O maior dízimo da igreja na época era o meu. E Deus me chama para ser pastor. E o contexto de ser pastor de uma igreja que não tinha recursos era extremamente desafiador. E Deus me chama. E eu sabia que haveria de haver um tempo que eu não conseguiria tocar as duas coisas ao mesmo tempo, a minha empresa e a igreja. Então eu tive um plano. E era um bom plano. Eu pensei, eu vou pegar um pouco do dinheiro que Deus está me dando e vou montar um outro negócio, um negócio paralelo, que depois, quando eu precisar sair da minha empresa para assumir a igreja, esse negócio vai se gerando e vai me mantendo. Era um bom plano, e eu ainda dizia, Deus, e se esse negócio progredir, eu vou abençoar mais, vou poder fazer mais, e aquela coisa arada toda. E foi o que eu fiz. Investi um bom dinheiro num negócio. E o negócio nos primeiros meses foi uma maravilha. Eu pensei, bota a cara esperto, né? Olha só que plano maravilhoso que eu tive, que plano bom que eu tive. Está dando certo, vai ser uma maravilha, não vai levar muito tempo. Porque a minha ideia era, assim que fosse possível, eu poder me liberar para dar mais tempo integral à igreja. Os primeiros 6 meses foi uma maravilha, mas de repente a coisa começou a dar errado, começou a dar errado, começou a dar errado, começou a dar errado, começou a dar errado. E houve um momento que eu fui obrigado a chamar os funcionários, o gerente que eu tinha, e dizer, vamos fechar. Porque se eu não fechar, eu vou perder até o que eu tenho para poder pagar a conta. E daí o plano maravilhoso simplesmente foi por água abaixo. Por que isso acontece? Porque às vezes Deus quer que nós entendamos a sua vontade. Ele quer nos levar, quer nos conduzir. Mas como nós devemos reagir diante disso? Observem a maneira como Paulo reagia. Observe qual é a mentalidade que Paulo tinha.
duas características se manifestam. Paulo vivia uma vida onde ele nem sempre tinha certeza do que deveria fazer. Paulo não era aquele cara que tinha assim, eu não sei vocês, mas eu até me irrito com as pessoas que Deus fala com eles toda hora, e ele sai por aí falando, tem todas as certezas do mundo. Paulo nem sempre tinha certeza do que deveria fazer em seguida. Mas Paulo também não ficava nervoso, não ficava ansioso, não ficava preocupado por não ter essa certeza. É isso que a gente aprende olhando para a vida dele. Observe o que ele nos diz em 1 Coríntios capítulo 16. Ele escrevendo à igreja, ele diz assim: depois de passar pela Macedônia, irei visitá-los, já que passarei por lá. Talvez eu permaneça com vocês durante algum tempo, ou talvez até mesmo eu passe o inverno aí, para que me ajude a seguir viagem. Paulo está dizendo assim, eu não sei bem o que eu estou fazendo, eu não sei bem para onde, quanto tempo eu vou ficar, eu não sei qual a decisão certa, mas eu estou andando. E ele continua dizendo, aonde quer que eu vá, desta vez não quero apenas vê-los e fazer uma visita de passagem, e espero ficar algum tempo com vocês, se o Senhor permitir. Observem, Paulo está dizendo, eu estou pensando em ficar, não sei se isso vai dar certo, mas eu estou andando, eu estou indo. Paulo não tinha certeza, mas ao mesmo tempo ele não estava preocupado, dizendo assim, será que Deus quer que eu fique? Será que eu devo ir? Será que eu vou? Para onde eu for? Deus fala, revela, mostra, traz. Não, ele ia vivendo a sua vida. E ele complementa dizendo assim, se o Senhor quiser, eu espero isso e aquilo, porque eu estou confiando em Deus. Eu quero que você entenda que a gente faz planos, e às vezes os nossos planos se frustram. Mas a verdade é que eu não preciso saber tudo. Eu não preciso descobrir tudo. Paulo não precisava de uma certeza absoluta, porque Paulo tinha uma confiança absoluta em Deus. Você e eu não precisamos ter uma certeza absoluta para vivermos uma vida de confiança absoluta em Deus. Então a gente até faz planos, a gente até quer coisas boas, a gente vai e pode dar errado. Mas e daí? Qual é o problema? Deu errado, mas eu continuo confiando em Deus. Por quê? Porque aqueles que são de Deus, nós andamos por fé e não pelo que vimos. Nós andamos por fé e não pelo que vimos. Deus nos chamou não para andarmos em incertezas. Existem pessoas que o problema deles é que eles querem um mapa. Eles querem um mapa com todas as variáveis. Eles não querem correr riscos nenhum. Eles não querem fazer planos e se terem planos frustrados. Eles querem que todos os seus planos deem certo. Então eles querem que Deus dê um mapa com todos os percursos, com todas as coisas, esperando que Deus lhe mostre exatamente tudo o que vai acontecer. Mas eu sou obrigado a dizer para você que Deus não entrega um mapa completo nas nossas mãos. Ele chegou certa feita para Abraão e disse, Abraão, pega as tuas coisas e sai daqui. E vai embora. Para onde? Vai e eu vou te mostrar no caminho. Sendo bem honesto para vocês, se Deus nos desse um mapa completo, nós não faríamos a viagem. Se Deus, antes de me colocar como pastor dessa igreja, dissesse assim, tu vai ter que passar por tudo isso aqui que eu estou te mostrando. Tu vai ter que enfrentar todas essas coisas que eu estou colocando aqui. Eu diria, Deus, arranja outro. Deus, pega outro. Porque o homem e a mulher de Deus precisam viver por fé, por uma confiança no Deus. A verdade é que Deus sempre vai lhe dar o que você precisa para dar o próximo passo.
Deus sempre vai nos dar o que nós precisamos para dar o próximo passo. Ele não nos revela todas as nuances, todo o caminho, porque Ele sabe que nós não teríamos estrutura. Mas Ele revela progressivamente. Por isso que o salmista, no Salmo 119, ele diz assim: lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Era comum naquela época, nos caminhos não tinha lanterna, não tinha nada, eles tinham umas lamparinas para ajudar a enxergar. Normalmente eles penduravam ela numa haste, numa madeira e com uma cordinha, porque o fogo não era uma lanterna dessas que a gente vê aí hoje, lanterna chinesa que... Não, era uma vela, era uma lamparina, era um fogo pequeno. Então eles botavam numa haste uma cordinha que a lâmpada ficava perto dos pés, para o cabra poder olhar bem ali. Não era uma coisa que iluminava o caminho todo, iluminava aqui perto dos pés, onde eu dava o primeiro passo. O que Deus está dizendo para mim e para você é que Ele sempre vai nos dar o que você precisa para dar o próximo passo. Ele não vai iluminar todo o caminho. Quando eu pego o meu carro e vou fazer uma viagem longa à noite, o farol do meu carro não ilumina toda a estrada, ilumina conforme eu vou andando. Por isso que muitas vezes nós fizemos planos e os nossos planos se frustram. E qual deve ser a nossa reação? Deve ser uma reação de absoluta confiança em Deus. Porque se Deus permitiu que os nossos planos fossem frustrados, Ele está querendo nos conduzir a andarmos numa confiança por Ele. Porque quem anda com Deus não tem todas as certezas, não tem todas as garantias, mas pode viver uma paz, uma serenidade, uma confiança. É o que a gente percebe na vida de Paulo. E por fim, Deus nos guia não apenas por portas abertas, por portas fechadas, por planos frustrados, mas Deus também nos guia com escolhas do dia a dia. Em outras palavras, é como se Deus dissesse: você escolhe, meu filho. Você escolhe, minha filha. Eu quero que vocês observem algumas coisas que como Paulo descreve algumas das decisões que ele tomou. Observem como Paulo diz, como ele saiu de um lugar e foi para o outro, como ele agia diante disso. Tito, ele diz assim: pois eu decidi passar o inverno ali. Eu decidi. Ele não está dizendo: Deus me revelou, Deus falou comigo, Deus me deu um sonho, Deus mandou um profeta. Não, eu decidi que vou passar o inverno ali. Em Tessalonicenses diz assim: quando não aguentamos mais, decidimos ficar. Nós estávamos tentando fazer uma coisa, tentando ir e não deu certo. O que a gente fez? Decidimos parar. Pronto, vamos ficar aqui. Eu decidi. Ele diz em Atos 15, Paulo disse: vamos voltar e vamos ver como eles estão. Vamos voltar. Gente, talvez isso vai mexer na teologia de muitas pessoas. Eu vejo que hoje existe no meio evangélico um grupo de pessoas que até a roupa eles querem que Deus decida o que eles devem fazer. Eu conheço pessoas que vivem uma neurose, umas pessoas que precisam de uma afirmação, elas precisam revelação para tudo. Mas quando você, atente ao que eu vou dizer, quando você está caminhando na vontade moral de Deus, quando você está caminhando na vontade de Deus para a sua vida hoje, você é uma pessoa santa, você é uma pessoa que está vivendo conforme a vontade revelada de Deus, Deus frequentemente lhe dá liberdade de fazer escolhas. Se você está vivendo uma vida que honra a Deus, vivendo a vontade moral de Deus para você, Deus lhe dá frequentemente liberdade de escolher. Surgiu uma oportunidade de eu me mudar de Canoas para ir morar em Santa Catarina. Qual é a vontade de Deus? Deus está dizendo: meu filho, se você anda no meu caminho, o que eu quero é que assim como você anda comigo aqui em Canoas, que você ande comigo lá em Santa Catarina.
Para mim, você morar em Santa Catarina e morar em Canoas não muda nada. Eu quero que nós continuemos tendo esse relacionamento. Surge uma aceitação de um emprego diferente. O que Deus quer? Deus vai dizer, meu filho, você trabalhar numa multinacional, você trabalhar numa estatal, para mim não muda nada. O que eu quero é que você continue vivendo uma vida que me honre, que me glorifique. Será que Deus quer que eu faça a faculdade assim ou faculdade assada? Estude numa faculdade pública, numa faculdade privada? Deus vai dizer, meu filho, se conheça a si mesmo para saber qual curso você precisa. E o que eu quero é que você seja me honre tanto numa universidade privada quanto numa universidade federal. Será que eu devo escolher viver, servir num ministério na Filadélfia? Será que eu devo abrir a minha casa para um grupo de crescimento? Deus está dizendo, meu filho, o que eu quero é que você me honre.